Olá para você que está acessando o nosso canal e mais este vídeo, do Pérolas Preciosas. Você é muito bem-vindo, fique conosco até o final, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal se ainda não o for. E você então receberá todo o nosso material, Nós temos vários estudos, temos a nossa celebração, o nosso culto também, que acontece aos domingos às 10 horas da manhã, também pelo YouTube. Hoje vamos ler e comentar o texto bíblico registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44, que fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Claro, sempre olhando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, ermo, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé e de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Então eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Então
nós vamos ver aqui que os 12 discípulos de Jesus haviam retornado do segundo circuito de evangelização que eles haviam sido enviados por Jesus, né? Ali pela Galileia, com um relatório aí poderoso sobre o que ensinaram e como as pessoas foram curadas e libertas do reino das trevas. E o que eles viram Jesus fazer, eles realizaram também. A Galileia tinha uma população de 4 milhões de habitantes, com cerca de 400 cidades de algum porte. As pessoas afluíam para o lugar onde Jesus estava para ouvi-lo ensinar. O povo também esperava que Jesus fosse um poderoso libertador de Israel do domínio do Império Romano. Assim, a liberdade deles seria restaurada. Mas Jesus não era um ativista político radical. E quando o povo se deu conta disso, abandonou Jesus, que acabou sendo crucificado. Intensa atividade era característica do ministério de Jesus e seus discípulos. Por isso, ele procurava um lugar tranquilo para poderem descansar. Jesus nos ensina que é preciso equilibrar o nosso ministério entre atividade e descanso, o descanso físico mesmo. Nesse descanso não pode entrar outras atividades de lazer que são estressantes. Então ele levou os seus discípulos para um lugar bem tranquilo. E a lição que nós temos aqui é que o descanso é merecido pelo trabalho árduo. Então, o ministério de Jesus sempre estava envolvido com multidões e então era árduo o trabalho para ele e para os discípulos. A vida ociosa é maléfica. O cumprimento da nossa missão envolve muito trabalho. O desenvolvimento espiritual de cada um é decisão individual. Todos nós precisamos ter um tempo para nos encontrar conosco mesmo, para descansar a mente, o corpo, né? 5.000 homens se reuniram onde Jesus estava, aqui sem incluir as mulheres e as crianças. Eles contavam os homens, né? Não contavam as mulheres e as crianças. Mas sempre onde tem um homem, tem também a mulher, tem também os filhos. Jesus era movido por compaixão. Jesus ama os seres humanos. Jesus procurou um lugar tranquilo para descansar. Mas ao chegar lá, ele encontrou uma multidão, né, de pessoas ali instalada, esperando por ele. E Jesus reagiu com compaixão. Jesus veio para servir e não para ser servido pelos homens. Jesus veio para ensinar, curar e libertar os aprisionados do diabo. O benefício que Jesus trazia alcançava o ser humano por inteiro, né? Espírito, alma e corpo.
E nós temos que seguir as pegadas de Jesus. Seu exemplo é o nosso alvo maior. Como você recebe as invasões das pessoas em sua privacidade e descanso? Jesus se compadeceu. E muitas vezes nós nos irritamos com essas intromissões. O lugar era ermo. A tarde ia avançando e a necessidade das pessoas era urgente e vital. Jesus é o pão da vida, ele satisfaz todas as nossas necessidades. Precisamos imitá-lo. O que eu devo fazer para que isso seja realidade na minha vida? Pense aí com você. Como você, pode aí perceber a necessidade das pessoas ao seu redor? Os discípulos encontraram uma solução humana para aquela situação muito crítica. Que cada um cuidasse de si mesmo, ainda que isso separasse o povo de Jesus. Eles estavam ali porque queriam ouvir Jesus, porque queriam receber um toque de Jesus. Mas os discípulos preocupados, que a noitinha está chegando e esse povo com fome. E aí, como é que nós vamos resolver esse assunto? Então, se dispersasse o povo, eles não receberiam um milagre, não ouviriam Jesus, não seriam abençoados. E aqui temos uma lição espiritual. Jesus se interessa pelas necessidades físicas dos seres humanos e não apenas pelas necessidades de natureza espiritual. Jesus conquistava as pessoas por ser solidário com elas. Você é sensível para com o sofrimento e as necessidades físicas das pessoas? Olhe para dentro de você mesmo para responder. Todos os raciocínios dos discípulos não eram capazes de solucionar o problema. 200 denários era o pagamento de 200 dias de trabalho de um trabalhador comum. Então, era muito dinheiro que eles, os discípulos, não possuíam no caixa. E onde comprariam pão se o lugar era ermo? Jesus ordenou que recolhessem todo o alimento que havia com as pessoas. Há uma lei espiritual que diz que devemos estar dispostos a dar a fim de receber, de nos sacrificarmos a fim de obter sucesso. Portanto, é dando que se recebe. E essa é apenas outra maneira de expressar a lei da colheita segundo a semeadura, conforme está em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Jesus começa colocando ordem no meio do povo. E o povo obedece, coopera. O povo se colocou em grupos, de uma maneira ordeira, e isso facilitou a distribuição do pão. Seguir a instrução divina é o melhor para nós. Jesus orou agradecendo pelo alimento que, em primeiro lugar, vem do céu, do Pai de todos. É um exemplo para nós. Depois os discípulos o distribuíram entre todos os que estavam ali, 5.000 homens. Eles começaram com 5 pães e 2 peixes
E à medida que serviam as pessoas, os pães e os peixinhos, né, cortado ao meio, se multiplicavam até que todos ficaram satisfeitos. Que coisa tremenda! Você pega 5 peixinhos cortados ao meio, 5 pães cortados ao meio e 2 peixinhos, e conforme você vai entregando, e pedaços vão surgindo e as pessoas vão se servindo. Esse é um milagre, né, acontecendo. As pessoas sacrificaram o pouco que possuíam e então aconteceu a multiplicação, que deixou todos que ali estavam perplexos. Aconteceu um verdadeiro milagre. Ninguém foi despedido com fome, e porque o pouco nas mãos de Deus rende muito. Jesus pode nos dar superabundância. Nada pode esgotar os depósitos celestes. Se as mulheres e as crianças tivessem sido contadas, o número de pessoas passaria de 10.000. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, todo-poderoso e todo amor. A pérola preciosa que temos aqui é: Jesus nunca está limitado pelos recursos humanos. Por isso, fale com ele sobre as suas necessidades e creia que ele realmente se interessa por você. Jesus te ama. Jesus se compadece quando você expõe o seu problema a ele. Ele quer ser convidado para entrar na sua vida, para fazer parte, né, da sua existência aqui na Terra e olhando para a eternidade, onde também estaremos com ele, se escolhermos estar com ele aqui e agora. Amém.